Jesus told us how to pray. Jesus nos ensinou a orar. Matthew 6:13, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mateus 6,13 diz, livra-nos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. And 1 Timothy 2 tells us that we are not to seek persecution, but we are to pray for good government, that we could live a peaceful life. E 1 Timóteo 2 diz que nós não devemos buscar a perseguição, antes nós devemos orar por um bom governo e ter boas vidas. If persecution comes, then we must trust God to enable us to be faithful. E se a perseguição então vier, nós precisamos confiar em Deus para sermos fiéis durante ela. And we will still believe Romans 8:28 that all things work together for good for those who love God and are called according to his purpose. E nós vamos continuar acreditando em Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam conforme os seus caminhos, as suas leis. But we should seek good government, not evil government. Mas nós temos que buscar bons governos, não governos maus. Think of if someone says government doesn't make any difference, the church will go on no matter what. Alguns argumentam que se o governo não fizer qualquer diferença, a igreja continua. That may be true with irregular and incomplete persecution. E isso também vai ser verdade se houver uma perseguição que não seja constante e completa. But if you think the kind of government doesn't make any difference to the church, I want to tell you two examples. Mas se você acredita que esse tipo de governo aqui não faz nenhuma diferença, eu quero lhes dar dois exemplos. North Korea and South Korea. Coreia do Norte e Coreia do Sul. They speak the same language. Falam a mesma língua. They live in the same area of the world. Vivem na mesma região do mundo. They have the same history and background for culture. Têm o mesmo background cultural e histórico. But in North Korea, when I have read missionary statistics, they say no known Christians. Mas na Coreia do Norte, quando eu leio as estatísticas missionárias, elas dizem não há cristãos conhecidos na Coreia do Norte. Now I have since talked to people who tell me that there are a few Christians in North Korea. Mas eu já falei, obviamente, com pessoas que dizem que há cristãos ali. But they do not worship openly. Mas eles não podem adorar de maneira pública. They are in hiding. Eles estão subterrâneos. They don't send any missionaries to the rest of the world. Eles não enviam missionários. They cannot print or buy Christian books. Eles não podem imprimir ou comprar livros cristãos. And I know that there are millions of people who are born and grow up and live and die in North Korea without ever hearing the gospel of Jesus Christ. Eu sei que na Coreia do Norte existem milhões de pessoas que nascem, crescem, vivem e morrem sem nunca ouvir o evangelho de Jesus Cristo. The persecution is so horrible. Porque a perseguição é tão horrível. By contrast, look at South Korea. Mas em contraste, olhe para a Coreia do Sul. Maybe 15 or 20 or 30% of the population born again Christians. Pode ser, tem quem sabe 15, 20, 30% são de fato crentes. They're printing books, Christian books, again and again. Estão ali produzindo livros e livros cristãos. They are sending missionaries throughout the world. Enviando missionários por todo o mundo. And the church is growing and strong. E a igreja está crescendo e se fortalecendo. Those are the two extremes. Esses são os dois extremos. But in between there are all sorts of variations. Mas entre esses dois extremos existem toda sorte de variação. Between North Korea and South Korea, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, the kind of government we have has an influence that is very significant on the church. O tipo de governo que nós temos certamente terá uma grande influência sobre a igreja. That is why Paul says that we should pray for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. É por isso então que Paulo diz que nós devemos orar pelos reis e por todos aqueles que estão em posição de autoridade, de maneira que vivamos vida pacífica e tranquila e
e piedosa e digna de todas as formas. If we are to pray for good government, Se nós devemos orar por bons governos, shouldn't we also work for good government? não deveríamos também trabalhar por bons governos? And perhaps God is calling some of you here tonight to do that yourself. E talvez Deus esteja chamando alguns de vocês aqui essa noite para que vocês façam isso. The fourth wrong view is do evangelism and not politics. A quarta visão é errônea, faça Do evangelism evangelismo and not politics. e não política, That's what I've been talking o about. que nós acabamos de falar. I think Christians are called to do both. Eu creio que os cristãos são chamados a fazer ambas as coisas. The fifth wrong view is do politics, not evangelism. A quinta visão errônea é faça política, não evangelismo. Sometimes people get involved in politics and they are tempted to believe this. Às vezes as pessoas se envolvem em política e são tentadas a acreditar nisso. They think if we just elect the right candidates and we just have the right laws, then the nation will be perfect. Eles acham que se nós escolhermos o candidato correto e tivermos boas leis, então o resto não interessa, tudo vai ficar bem. But that forgets that people's hearts have to be changed. Mas essa posição esquece que o coração das pessoas precisa ser mudado. And that comes through the gospel of Jesus Christ. E isso vem apenas por meio do evangelho de Jesus Cristo. We need people with changed hearts so they are willing to obey good laws. Nós precisamos pessoas com o coração mudado, de maneira que elas sejam desejosas de obedecer às leis. So there are 5 wrong views. Então existem 5 visões errôneas. Government should compel religion. O governo deve impor a religião. We should exclude religion from government. Nós deveríamos excluir toda a religião do governo. Government is evil and demonic, O governo é mau e demoníaco and Christians should not be involved in it. e os cristãos não deveriam se envolver com isso. We should do evangelism and not politics. Nós deveríamos fazer evangelismo e não política. We should do politics and not evangelism. Nós deveríamos fazer política e não evangelismo. I want to suggest to you tonight that the correct view is number 6. E eu quero então sugerir a vocês que a visão correta é uma sexta visão, Significant Christian influence on government. que eu chamo de a influência significativa dos cristãos no governo. Think of many examples in the Bible where God's people have had significant influence on government. Pense nas várias passagens da Bíblia que nos falam dessa influência importante de indivíduos no governo. These are all secular governments. E eu estou falando aqui de governos seculares. Think of the government of Egypt under Pharaoh. Pense no governo do Egito, debaixo de Faraó. Genesis 41:40 says Joseph was second in command over Egypt. Gênesis 41:40 diz que José era o a segunda maior autoridade no Egito. Daniel 4:27 has Daniel speaking to Nebuchadnezzar, the leader of the government of E Babylon. Daniel 4:27 fala-nos de Daniel falando a Nabucodonosor, o imperador daquele grande país, daquele grande império. Daniel says to Nebuchadnezzar, "O king, break off your sins by practicing righteousness and your iniquities by showing mercy to the oppressed." E Daniel diz: ó rei, arrepende-te dos teus pecados, praticando a justiça e das tuas iniquidades, mostrando misericórdia aos oprimidos. Daniel knew the one true God, but he was bringing God's principles to influence the government of Babylon. Daniel conhecia a Deus e ele estava trazendo os bons princípios e a boa influência sobre o governo da Babilônia. When the Jewish people were carried off into exile in Babylon, Jeremiah spoke to them. Quando o povo foi levado ao cativeiro e ao exílio na Babilônia, Jeremias falou a eles.
Jeremiah 29:7 says, "Seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf